Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Manigi. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de humanas do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2014, né? Primeira aplicação, caderno azul. E agora a gente vai para a questão 44, né? A questão 44 é bem interessante, né? Que no caso a província, né? Do trecho a província, 1870, né? Beleza, a questão descreve para a gente o seguinte: respeitar a diversidade de circunstâncias entre as pequenas sociedades locais que constituem uma mesma nacionalidade, tal deve ser a regra suprema das leis internas de cada estado. As leis municipais seriam as cartas de cada povoação doadas pela Assembleia Provincial, alargadas conforme o seu desenvolvimento, alteradas segundo os conselhos da experiência. Então, administrar-se-ia de perto, governar-se-ia de longe, alvo aqui jamais se atingirá de outra sorte. Beleza, aí a pergunta vai descrever para a gente o seguinte: o discurso do autor no período do segundo reinado no Brasil tinha como meta a implantação do quê, né? Olha só. A. Regime monárquico representativo. B. Sistema educacional democrático. C. Modelo territorial federalista. D. Padrão político autoritário ou é poder oligárquico regional? Pause o vídeo e tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram, né? Vai se tratar aí de um modelo territorial federatista, né? Porque, olha só, se a gente for analisar a questão, né? Olha só, a pergunta: o discurso do autor no período do segundo reinado no Brasil. Então, a gente tem que ter em mente o período aqui, no caso, que era exatamente o segundo reinado no Brasil. Essa meta aí, no caso, aqui especificamente, aqui no caso, essa meta de implantação aí, vai se tratar segundo o texto, né? Olha só o que o texto vai descrever pra gente. Respeitar a diversidade de circunstâncias, aqui no caso, entre as pequenas sociedades locais constituem na mesma nacionalidade. Deve-se à regra suprema das leis internas de cada estado, ou seja, né, já vai direcionar aí cada estado. O que cada estado significa aí pra gente, né? Aí você já poderia ter em mente a questão aí de federação, daqui no caso modelo territorial federatista, né? Beleza, olha só. As leis municipais seriam as cartas de cada povoação doadas pela Assembleia Provincial, né? As leis municipais. Mas ele traz também na questão as leis internas de cada estado. Então, é importante a gente também prestar atenção no destaque aqui que a questão vem trazer. Olha só. Alargadas conforme seu desenvolvimento. Beleza. Alteradas segundo os conselhos de experiência. Então, olha só a expressão: administrar-se-ia de perto, governar-se-ia de longe, algo que jamais se atingiria de outra sorte. Então, reparem que ele também, além de trazer estados, né, a questão destaca a maneira aqui de governar, né? Então, olha só, primeiramente também, se a gente for analisar, né, por mais que Dom Pedro, nesse período aí do segundo reinado, que a questão vai trazer pra gente, por mais que Dom Pedro aí tenha sido monarca centralizador nesse período, digamos assim, né, a sua postura política aí vai ser variável e flexível, ou seja, vai ajustar aí também, direcionar o Brasil para certa autonomia em alguns âmbitos, ou seja, em cada estado separado, né? Se a gente for analisar, o que vai se aproximar também bastante deste princípio aí federatista, ou seja, né, de cada estado, tá certo? Por isso que a questão vai direcionar aí pra gente. Por isso que vai se tratar aí de um modelo territorial federatista. Beleza? A questão já vai direcionar isso pra gente quando ele afirma em cada estado, né? Então, cada estado teria aí também sua própria autonomia nesse período. Olha só, por que não são as outras? Regime monárquico representativo, você poderia ficar na dúvida, né? Mas aí a questão já descreve pra gente também, olha só, cuidado, das leis internas de cada estado. Então, por isso que também não pode só ser a letra A, porque ela já vai direcionar pra gente uma questão aí federatista, beleza?
Olha só, sistema educacional democrático? Não, né? A gente sabe que nesse período não tinha um sistema educacional democrático. Então, a letra B também tá fora, assim, né, de alcance, né, para ser, no caso aqui, a alternativa correta. Olha só, padrão político autoritário, aqui no caso a questão não vai deixar claro aqui pra gente, né? Apesar do regime aqui, né? A questão não vai direcionar isso, né? A gente tem que analisar o que a questão também descreve. Então, ela também não vai descrever aí esse padrão político autoritário, beleza? E olha só, poder oligárquico regional. Aqui, no caso, vocês poderiam ficar na dúvida, né? Entre a questão aí de oligarquia, mas não é também, né, em relação ao poder oligárquico aí regional. Primeiro porque a questão vai descrever para a gente, né, em relação aos estados, ela já vai direcionar isso para a gente. Então, aqui no caso, né, a gente também tem que analisar o seguinte, vai haver uma diferença aí também em modelo territorial federatista, né, e um modelo de organização aí do Estado, né, aqui no caso, né, e também vai haver uma diferença aí em relação à questão da oligarquia. Primeiro, se a gente for analisar, olha só, existe a diferença entre esse poder aí do Estado, né, e o poder oligárquico regional. Se a gente for analisar, olha só, depois da proclamação aí da República, né, na questão aí do término do segundo reinado, vai ocorrer depois aí, né, uma concretização do modelo territorial aqui no caso federatista, né, que se administra aí perto, né, que se vai se administrar aí de perto e vai se governar de longe. Então, ela está mais direcionada no modelo federatista do que na questão oligárquica, né, que houve aí na Primeira República. Então, cuidado para vocês não confundirem, ou seja, na questão aí do poder oligárquico regional, ela só vai ser fortalecida aí no caso, né? Ou seja, vocês lembram do período da República Oligárquica, né? Que era aí o voto do cabresto, né? A restrição aí da cidadania. Então, o que vai acontecer? Esse poder oligárquico, é importante a gente lembrar, vai se fortalecer após o segundo reinado. Então, vai ser depois dessa questão aí do poder federatista aí, né? No caso aí do governo, que era caracterizado, aí como federatismo, tá certo? Então, aí após este fato ocorrido. Então, cuidado para vocês também não confundirem, né? Aqui no caso, a questão já está direcionando para a gente a respeito da questão do poder aí federatista, porque ela também descreve a questão do Estado, né? Olha só, regra suprema das leis internas de cada Estado, tá certo? Então, cuidado para não confundirem. Aqui não vai se tratar do poder oligárquico regional, e sim, né, do regime, e sim aqui no caso, né, do modelo territorial federatista, porque esse episódio aí vai vir após essa situação. Então, cuidado para vocês também não confundirem aí e caírem aí na questão, na pegadinha aí na letra E, né? Aqui a questão não vai se tratar aí do poder oligárquico regional. Esse fato vai ser após esse ocorrido aí, né, do segundo reinado, desse modelo territorial federatista. Então, a questão vai deixar clara aí pra gente, né? Ela já vai descrever pra gente em relação ao territorial federatista, tá bom? Então, não confundam, cuidado aí para não caírem na pegadinha. Esse período aí, no caso, a letra E, vai ser após esse período aí, tá bom? Que houve um fortalecimento aí, né, desse modelo aí, desse poder oligárquico regional, tá bom? Então, vai se tratar aí, no caso, portanto, da letra C, modelo territorial federatista, beleza? Bom, espero que vocês tenham acertado, né? Espero que tenha ficado claro para vocês, né? Não deixem de se inscrever no canal, né? Curtam e compartilhem, divulguem conhecimento. Bons estudos para vocês e até as próximas questões de humanas, né? Já tá acabando aí o Enem de 2014, né? Parabéns quem acompanhou. E a próxima questão, a última aí, é 45, tá bom? Bons estudos para vocês. Boa sorte aí para vocês nos estudos, beleza? Até a próxima!